Bom pessoal, meu nome é João Luiz e eu fiz mais uma vez essa nova máquina de cortar garrafa de vidro. É a terceira máquina que eu já fabrico. Eu fabriquei uma há acho que já quase 2 anos passados. E daí algumas pessoas pediram, vem pedindo como fazer, pediram um projeto. Eu fiz há um tempo atrás também um vídeo mostrando como é que fazia, só que a máquina que eu ensinei a fazer, ela era um pouco difícil de fazer, um pouco trabalhosa, até difícil um pouco de usar ela, né, depois de fabricada. Então, como muitas pessoas pediram, continuaram pedindo para mim, mandando e-mail, pedindo mais detalhes de como fazer, pedindo a máquina, aí eu resolvi fazer uma mais simples, mais fácil de utilizar, mais simples de fabricar. E também eu estou conseguindo fazer por um preço melhor para as pessoas que quiserem adquirir esse modelo que eu estou fazendo. Então eu vou apresentar ela brevemente e mostrar como é que ela funciona, vou fazer alguma demonstração dela do jeito que está. E depois eu vou fazer daí um vídeo detalhado mostrando como é que eu fabrico. Eu vou fabricar uma e vou mostrar o passo a passo, vou filmar o passo a passo como é que é. E vou disponibilizar também o plano, né, os modelos, as medidas de todo o material que eu usei. E colocar tudo isso detalhado, mas em outro vídeo. Esse eu vou basicamente apresentar ela, fazer uma apresentação rápida e fazer uma demonstração de como que a máquina funciona. Bom, então beleza, então eu vou mostrar como é que a máquina funciona. Ela funciona da seguinte maneira: a gente coloca uma garrafa de vidro presa no bocal nesse cano. Ele tem uma abraçadeira que faz prender a boca da garrafa nessa parte. Ela está ligada no motor de micro-ondas que vai fazer essa máquina girar. Enquanto a máquina gira, ela vai girar em cima desse carrinho. Eu fabriquei ele de granito, mandei ser feito em granito. E nesse granito passa uma resistência, que é uma resistência de fogareiro elétrico. É uma resistência no formato de espiral. Então essa resistência ligada, ela aquece. E a máquina girando em cima dessa resistência, ele faz com que haja o corte, porque ele faz um choque térmico na garrafa e ela faz um corte exatamente no local que está passando em cima da resistência. Então, a modificação básica que eu fiz, comparado com as máquinas anteriores, é o seguinte: nas que eu tinha fabricado anteriormente, essa parte que eu coloquei granito agora, era feito de um tijolo refratário, mas o tijolo refratário não era forte o suficiente e ele quebrava com facilidade. Então eu fabriquei de granito, eu coloquei um sulco, um degrau, onde a resistência encaixa dentro, fazendo assim ficar apenas uma pequena parte da resistência fora, que é só o necessário para encostar na garrafa. A parte elétrica eu também fiz uma modificação. Aqui, nas máquinas anteriores eu usava um interruptor simples, né? Agora nessa eu já estou usando uma chave disjuntor. Então tem um disjuntor de 16 amperes que ele vai só ligar e desligar o motor, e um disjuntor de 20 amperes que ele vai ligar e desligar a resistência. Essa resistência que eu estou usando é uma resistência de 110 volts. Ela tem uma potência de 750 watts. Então esse disjuntor ele é o mais adequado, ele é suficiente para tocar a resistência. E continua as articulações, as manivelas, exatamente como eu fiz nas máquinas anteriores. Então eu tenho aqui uma garrafa de suco de uva. Eu já retirei o rótulo, tá? É importante tirar o rótulo da garrafa, porque se ele tiver com o rótulo, é perigoso o rótulo pegar fogo, né? Porque ele vai ficar exposto a uma resistência. E também deixei ela secar, ela está totalmente seca, sem líquido dentro. O problema do líquido, eu fiz já testes com garrafa, cortando a garrafa com um pouco de água dentro. O que acontece? Ele não dá nenhum problema, assim, uma coisa muito grave. Mas acontece que demora muito mais para cortar, porque ela tem que aquecer, ela vai ferver todo aquele líquido que está dentro, até evaporar tudo, até ela ficar seca. Aí depois que ele corta. Então ela gasta muito mais tempo para cortar se tiver um líquido. Então por isso eu já deixei ela seca. Então funciona da seguinte forma: eu vou colocar essa abraçadeira dentro desse cano. Depois em outro momento eu explico exatamente como é que eu fiz esse tubo, como é que eu encaixei no motor, fiz todos
esses ajustes, eu posso mostrar em outro momento como é que eu fiz. Então eu coloco ele aqui. Então, por exemplo, essa garrafa eu vou colocar ela nessa posição para ser cortada. Aí aqui tem uma manivela que eu ajusto a altura que eu quero. Coloquei a boca, pego uma chave de fenda e aperto a abraçadeira. Isso aqui é uma abraçadeira simples, tipo aquelas de mangueira de botijão de gás. É muito fácil de encontrar uma dessa. Eu usei a abraçadeira porque assim eu consigo colocar diversos tipos de tamanhos de garrafa diferentes. Aí aperta até sentir que ela prendeu. Aqui também eu tenho o ajuste do carrinho, porque às vezes eu posso, por exemplo, cortar a garrafa nesse ponto e fazer uma luminária com o restante, ou eu posso cortar a garrafa nesse ponto e fazer um caneco. Então tem diversos lugares onde eu consigo fazer o corte. Então aqui eu também tenho uma manivela de ajuste. Bom, como vocês podem ver, então a máquina está posicionada e alinhada. Eu tenho aqui nessa parte dois disjuntores. Um disjuntor de 16 amperes, que é o disjuntor que liga o motor de micro-ondas, que é o motor que vai fazer a garrafa girar, e um disjuntor de 20 amperes, que é o disjuntor que ele vai ativar a resistência elétrica. Eu coloquei esses dois disjuntores justamente pelo seguinte: eu ligo o primeiro, ele vai ligar apenas o motor de micro-ondas, fazendo que a garrafa gire. Eu faço isso para eu verificar se a garrafa está girando corretamente e se ela está encostando totalmente ali na resistência. Porque caso ela não esteja, eu posso desapertar o parafuso da abraçadeira e apertar novamente. Então, verificando, estou vendo ali que ela está girando totalmente, girando bem e está encostando ali na resistência. Aí na sequência eu ativo o disjuntor que liga a resistência elétrica para fazer o corte. Então vamos lá. Ele leva um tempo até a resistência aquecer e chegar na temperatura total. Quando isso acontece, a resistência ela fica incandescente. Aí até ele fazer o processo de aquecer ali o vidro, até ele chegar e fazer o corte, geralmente a garrafa ela pode dar em torno de 4 a 5 voltas, dependendo da espessura do vidro. Esse é um vidro de suco de uva de 1,5 litro. Então ele tem uma espessura razoável, então ele leva um pouco mais de tempo para cortar. As garrafas de vinho, aquelas garrafas mais simples de vinho, chega de vinho de aproximadamente 700 e poucos ml, alguma coisa, elas são mais uniformes e são mais finas, então ela corta com mais velocidade. Então tudo vai depender da espessura do vidro que você estiver cortando pro corte acontecer. Beleza. Então, o corte foi feito. Na hora que o corte foi feito, eu já desativei imediatamente os dois disjuntores para parar o giro e para também desligar a resistência elétrica. Bom, a resistência que eu estou usando é uma resistência que é usada nesse fogareiro elétrico, idêntico a esse aqui. É uma resistência em mola, que ela vem espiralada e é colocada aqui. Eu simplesmente, ao invés de colocar a resistência aqui, instalei a resistência nesse ponto. Então é uma resistência que eu estou utilizando uma resistência de 110 volts e 750 watts. Então é uma resistência que funciona a seco, e por ela ser desse material aqui, usa-se para cozinhar em acampamentos, etc. Então não tem problema que ela fique muito tempo, não tem problema que ela fique muito tempo ligada, porque ela resiste tranquilamente, tá? Então, como eu estive explicando, tá aqui o corte, né, tá feito. Tá aqui a espessura do vidro um pouco maior. Para remover, basicamente desapertar aqui a abraçadeira
remover a garrafa, corte, e a garrafa já tá, e a máquina já está pronta para fazer um outro corte. Aí esse corte que é feito, geralmente ele fica uma rebarba que você pode tirar com uma lixa d'água. Lixa d'água é aquela lixa de cor preta que você pode comprar em loja de material de construção. Ela é feita para ser lixado usando água. Então você pode colocar a lixa no fundo de uma bacia, encher de água e pegar a garrafa e fazer movimento circular sobre a lixa embaixo da bacia de água, que daí ele tira qualquer eventual rebarba afiada que fique na garrafa de vidro. Bom pessoal, então é isso, né? Eu fiz ali a demonstração do corte da garrafa. Vou mostrar mais de perto aqui os componentes, como é que ela funciona. Então aqui eu tenho dois disjuntores, não sei se está o reflexo. Dois disjuntores, o primeiro disjuntor para ativar o motor de micro-ondas e o segundo para ativar a resistência. Então aqui está a resistência de fogareiro elétrico. Olha, ela é conectada ali na energia elétrica com um conector de metal. Esses que vem plug de porcelana. E tem aqui essa peça de granito. Depois, quando eu for ensinar, eu mostro como é que ela foi feita, tá? A resistência ela é presa por esse cabo, por esse fiozinho também que é de uma resistência, daqui a aqui. Quando for precisar trocar resistência, simplesmente desprender esse fio e desaparafusar este parafuso aqui e substituir a resistência. Aí aqui tem o motor, que está ali atrás da barra roscada. Aqui está o tubo de PVC com a abraçadeira, onde a gente coloca a garrafa. E a manivela para poder controlar a altura. E essa outra manivela para poder controlar o lugar do carrinho aonde será o corte. Então a máquina ela é simples, tá? Eu tentei minimizar o máximo possível o processo de fabricação para poder ficar mais tranquilo de fazer. Então, em breve eu vou postar outros vídeos mostrando como é que fabrica. Se você quiser se inscrever no canal para poder receber as notificações de quando o vídeo estiver pronto, você vai ficar por dentro dessas novidades. E caso tiver alguma dúvida ou tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, pode escrever nos comentários aqui do vídeo ou encaminhar um e-mail para mim no contato@antonelli.com.br. Eu vou deixar o endereço também na descrição do vídeo. Também os contatos, caso você tenha interesse em tirar alguma dúvida, dar alguma sugestão referente a esse vídeo, ou como fazer, ou se você estiver construindo e quiser tirar alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente que assim que eu estiver podendo, eu respondo os e-mails, tá? Então é isso aí, até logo.